Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Giro Ambiental já está no ar e hoje vai falar da nossa terra, de Campinas. Campinas que tem estampado os jornais locais e nacionais nos últimos dias por aparecer em quinto lugar na lista de cidades do Brasil com mais de 500 mil habitantes que apresentam o melhor índice de desenvolvimento sustentável. Esses dados fazem parte da primeira edição do programa Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades e são um trabalho inédito por iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis. O levantamento está relacionado à Agenda 2030, que é uma agenda mundial apresentada em 2015 pela ONU aos países membros, que estabelece metas, prazos e compromissos voltados ao desenvolvimento sustentável e ao enfrentamento dos principais problemas globais. Hoje quem conversa com a gente aqui no Giro Ambiental é o secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, Rogério Menezes. Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olá a todos do Giro Ambiental. Queria primeiro cumprimentar os espectadores, qualificada audiência do Giro Ambiental e também essa qualificada equipe, né, com tantos temas tão interessantes e trazendo essa discussão para o centro aí do debate local. Com certeza, a gente gosta muito de falar sobre essas coisas, Rogério, porque vale a pena a reflexão, né? Vale a pena as pessoas terem ciência do que está acontecendo e se tratando de Campinas, a gente tem que falar. Vamos falar um pouquinho sobre essa pesquisa, Rogério. O que ela levou em consideração? Quantas cidades foram avaliadas e o que se leva em conta quando se fala em uma cidade que tem desenvolvimento sustentável? Olha, primeiro é preciso contextualizar, né, que esse ranking é inédito, é a primeira vez que ele é divulgado, e ele é feito com base nas informações do programa Cidades Sustentáveis, que reúne aí mais de 250 cidades do Brasil que se associaram ao programa, e em parceria com a Organização das Nações Unidas. Porque a Organização das Nações Unidas lançou a Agenda 2030, como você falou na introdução, e tem os 17 ODS, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos com 170 indicadores. Então, existem metas para coisas que vão desde, por exemplo, né, a eliminação da pobreza, metas ambiciosas que vão da área social, ambiental, econômica, diminuição da mortalidade infantil, né? A eliminação do analfabetismo, só para dar alguns exemplos aqui. E essas metas, elas são monitoradas agora por esse índice. Então, o que foi analisado são 770 cidades brasileiras, que você me perguntou, e as 770 cidades brasileiras foram analisadas nos valores que essas índices, que as cidades apresentam, os mais diversos assuntos, se aproximam da meta da Agenda 2030. Então, significa que, numa escala de zero, nota zero, que seria nada sustentável, a uma nota 100, que seria uma cidade mega sustentável, com todos os indicadores atingidos da Agenda 2030, Campinas tem uma nota 64. Pode parecer baixa, né? Tem sempre aquela... Imagina o desafio de uma metrópole se tornar sustentável. Então, a notícia é boa, porque significa que, para chegar em uma cidade sustentável, a gente tem ainda um caminho a percorrer. 36 pontos em disputa aí para os próximos rankings, né? Mas significa que nós já andamos um bom caminho também, porque nós estamos em terceiro lugar entre as cidades com mais de 1 milhão de habitantes no Brasil. A gente só perde hoje para São Paulo e para Curitiba. Florianópolis é a outra capital que está à nossa frente, mas tem menos de 1 milhão de habitantes. Então, entre as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, nós estamos em terceiro lugar. Entre as cidades com mais de 500 mil habitantes, nós estamos em quinto lugar, perdemos ainda também para Florianópolis e para São José dos Campos, né? Mas, em geral, estamos bem. Uma cidade desse porte, uma coisa é tornar Morungaba, com todo respeito a Morungaba, que é a número 1 do ranking, aqui na nossa região também, é uma cidade pequena.
Então, quando você fala, por exemplo, vamos resolver o problema do saneamento em Morungaba, você faz uma estação de saneamento, está resolvido o problema. Outra coisa é você falar, vamos chegar com a coleta de esgoto em todas as áreas invadidas de Campinas sem regularização fundiária. O problema é muito mais complexo. Então, Campinas está indo bem, está liderando essa agenda com outras poucas cidades grandes, né? E a maioria das que estão à nossa frente nesse ranking, se você misturar com as pequenas cidades, nós estamos na posição 64 em 770 cidades pesquisadas, mas são pequenas e médias cidades. A maioria são cidades com 30, 50, 20 mil habitantes, que aí, evidentemente, que não dá para comparar com o desafio que é tornar Campinas sustentável. Com certeza. O senhor tocou numa palavra muito importante que é o desafio, né? Nós somos uma cidade imensa, mais de 1 milhão, né, de habitantes, ou seja, realmente não é para qualquer cidade desse porte ter essa nota 64 nessa escala de 0 a 100. Rogério, que tipos de ações, de políticas públicas que vêm sendo executadas e até atitudes dos próprios munícipes, né, se é que a gente pode, né, mapear isso, que permitiram com que a gente tivesse esse ranking? Eu vou dar um exemplo bem prático, que fica fácil das pessoas entenderem a evolução e como a nossa nota foi boa. Nos últimos 7 anos, a Prefeitura de Campinas, junto com a Sanasa, que é uma empresa pública, né, fez investimentos da ordem de 700 milhões de reais. Tem mais ainda aí 300, 400 milhões previstos de investimento da Sanasa. Então, o doutor Manuelito, que é um técnico muito qualificado, que assumiu a Sanasa agora, vai continuar tomando conta aí para que esses investimentos terminem nessa projeto 300% da Sanasa. 300% de água coletada, de abastecimento de água, de coleta e tratamento dos esgotos, né? Então, isso permitiu com que 2 indicadores que foram medidos nesse ranking, a gente tivesse uma evolução boa. Quais são esses indicadores? A queda da mortalidade infantil em Campinas. No primeiro trimestre desse ano, se atingiu índice perto de 7, aí uma das menores mortalidades infantis aí do país, das grandes cidades brasileiras, né? E isso tem a ver com investimento maciço em saneamento. Outro exemplo que eu gosto muito, que está também nos indicadores aí dos ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é a redução do número de leitos hospitalares ocupados por doenças de veiculação hídrica. O que é isso? Doenças relacionadas à água contaminada. Justamente porque você avança no esgoto, você diminui as doenças de água contaminada. Então, esses indicadores estão positivos em Campinas. Vários indicadores também de área verde, em função dos investimentos da Secretaria de Serviços Públicos, secretário Ernesto Paulela, também investimentos da CEINFRA, investimentos em mobilidade sustentável, como, por exemplo, o projeto que está em curso do BRT, sendo finalizado. Então, esse conjunto de investimentos, seja da Secretaria de Serviços Públicos, da Secretaria de Infraestrutura, da Sanasa, e outras ações em educação e saúde, por exemplo, grandes projetos aí da Secretaria de Educação e Saúde, fazem com que Campinas tenha avançado no ranking. O importante agora é que a gente tem uma possibilidade de continuidade dessas políticas públicas. Isso é muito bom, porque as políticas públicas estão corretas, estão dando resultado. Isso está se refletindo nos índices, nós estamos nos aproximando das metas. Estamos ainda distantes. Sempre alguém pode falar, Rogério, mas vamos ver então a metade vazia do copo. Para Campinas ter uma nota 10, nós teríamos que crescer ainda aí, mais pelo menos, né, mais 34 pontos, 36 pontos, né, já que nós estamos com 6,4. É uma forma de ver, mas a forma de comemorar também é a gente valorizar o que já se pôde avançar. Então, eu acho que é muito bom isso, a gente ter essa visão otimista, realista, sabendo que estão sendo feitas coisas boas e que estão melhorando os nossos índices de sustentabilidade social, econômica e ambiental.
E aí, tomando uma carona, Rogério, nessa questão que o senhor comentou de desafio de chegar a esses 100, né? Temos 36 pontos aí para caminhar e sempre talvez seja um desafio, acho que não só de Campinas, mas de outras cidades grandes também. Como é que são, para o pessoal que está assistindo e não conhece, né? Para os leigos, esses bastidores da política pública, né? Como é que a gestão municipal realmente se debruça para falar, vamos tornar a nossa cidade sustentável? Como é que são esses trâmites? Como é que são essas estratégias? Eu vou falar disso só pedindo licença para ressaltar, né, que eu posso dar a imagem, posso ter dado a imagem de que alguma cidade tem nota 10, nota 100 em sustentabilidade, né? Isso não existe. Mesmo a pequena Morungaba tem um ponto a mais que Campinas, ou seja, uma nota 7,4. A melhor cidade do Brasil tem nota 7,4 e é bem pequenininha. Então, Campinas está um ponto atrás de Morungaba, né? Ou 10 pontos, como queira, aí na escala de 0 a 100. Né? Agora, você falou do desafio de articulação. Esse trabalho é feito por um setor ligado ao gabinete do prefeito, que está instalado fisicamente na Secretaria do Verde, que é a Central de Inteligência Cidades Sustentáveis. Ali nós temos uma equipe técnica, computadores, telões, televisores, né, telões, em que a gente faz uma equipe que faz o monitoramento, faz a coleta das informações para enviar para esses rankings, por exemplo, tem que ser feita a coleta das informações de todas as secretarias da prefeitura. A gente coleta essas informações. Quem quiser conhecer isso, tem um relatório do período de 8 anos aí, dos 2 governos anteriores. Está disponível na página da Prefeitura de Campinas. Pode ir lá no gabinete do secretário do Verde, lá que vocês vão encontrar o relatório do programa Cidades Sustentáveis. E ali te permite vários indicadores e um balanço geral dos indicadores, né? Bem parecido com a nota. A gente tem aí 56% dos indicadores melhoraram nesses últimos 8 anos. E a gente tem apenas 20% dos indicadores que oscilaram negativamente em alguns momentos. Por exemplo, a crise da dengue, por exemplo, indicador aí da dengue, né? Explosão de casos de dengue, que depois foi superado, foi melhorada a avaliação desse indicador. Mas é isso que a gente faz, é um trabalho silencioso de articulação, de bastidor, como você fala, tentando colocar de forma transversal as sementes da sustentabilidade. Isso já ocorre. Hoje a Secretaria de Transporte trabalha na visão do BRT com ônibus elétrico, por exemplo, com um plantio semeado ali de sustentabilidade. A Secretaria de Educação dá muito valor para a educação ambiental, a Secretaria de Saúde colhe os frutos desses investimentos em saneamento, mas também trabalha muito de forma, busca trabalhar cada vez mais com políticas preventivas na área de saúde. Então, é uma ação coordenada, por isso que o Central de Inteligência fica no gabinete do prefeito. O prefeito Dário Saad vai agora, ainda nos 100 dias, assinar aí, na verdade, um novo decreto revigorando essa central de inteligência, entregar suas instalações físicas no 16º andar da Prefeitura de Campinas, isso tudo a favor da sustentabilidade, na expectativa que nos próximos rankings, que deve ser anual a partir de agora, a gente possa ir galgar alguns pontinhos a mais, quem sabe, com todas essas políticas que estão sendo feitas nas mais diversas áreas da Prefeitura de Campinas. Rogério, a minha última pergunta. Nós estamos, infelizmente, no meio de uma pandemia, né? Estamos talvez um pouco longe também, infelizmente, né, de acabar essa pandemia. Índices absurdos de mortes em todo o Brasil, infelizmente superando recordes atrás de recordes, dias sombrios. Mas as cidades estão um pouco mais vazias, tem mais gente em casa e digamos que dá para ver um pouco mais do verde. Falando em cidade sustentável, especificamente do ponto de vista ambiental, na sua opinião, enquanto secretário, esse momento de pandemia pode ser um bom momento para a gente reavaliar como a gente está se apropriando das nossas cidades, dos nossos ambientes? Temos algo a aprender com esse momento? Sem dúvida, a gente tem muitas cidades que monitoraram, por exemplo, a poluição do ar nesse período de pandemia, principalmente aquelas cidades com menos problemas sociais, cidades em que, países mais ricos, em que estava todo mundo em home office, né, trabalhando em casa, remotamente,
observou-se que despencaram aí a poluição do ar. Nas cidades mais sustentáveis, que já são mais sustentáveis, porque mais equilibradas do ponto de vista socioeconômico, tudo, sem tanta exclusão social, se observa que não houve a piora dos indicadores. Em outras não evoluiu bem. Existem outras cidades que não teve essa evolução toda, porque não teve, a população não parou, não teve uma resposta de paralisação relacionada aí à pandemia mais intensa, né? Desse afastamento social e tudo, e aí não teve tão impacto positivo na qualidade do ar. Mas uma coisa que a gente precisa tocar obrigatoriamente é que na raiz da origem dessa pandemia está a degradação ambiental. O que aconteceu para que esse vírus chegasse? Essa semana, a Organização Mundial de Saúde soltou um relatório de uma equipe de especialistas que foram à China tentar verificar a origem do vírus, né? Chegou-se à conclusão que realmente a origem mais provável é dos morcegos, e esses morcegos que morderam aí animais que foram consumidos em natura pelo homem, aqueles mercados a céu aberto que a gente conhece, tanto na Ásia como na África. Então, você tem ali um vírus que circulava só dentro do animal silvestre. Na verdade, existem 199 tipos de coronavírus, além do Covid-19. É impressionante, mas só circulando em morcego tem quase 200 tipos. Então, o risco é enorme. Qual que é o risco? Quando a gente começa a degradar o ambiente natural, os ecossistemas, e esses animais começam a vir com mais frequência para as cidades e começam a entrar em contato com populações altamente, densamente povoadas, altamente concentradas. E essa questão é que leva ao risco de novas epidemias. Então, que a gente possa também compreender tudo isso que está acontecendo com a gente como um alerta e como uma oportunidade para que a gente rapidamente, é lógico, vacine para enfrentar a crise, vacine toda a população, que é a nossa única porta de saída aí, e Campinas, tenho certeza, fará isso assim que possível, que as doses estiverem disponíveis, que as doses não estão disponíveis ainda, em função do volume de doses ser insuficiente, né? Quem direciona as doses é o governo federal, mas Campinas vai liderar isso também, já está com percentuais até acima da média nacional em relação à vacinação. E assim que vacinado todo mundo, nós não podemos tirar esse assunto da ordem do dia. Nós temos que pensar por que aconteceu isso, para que não aconteça com outros vírus, seja coronavírus ou outros, que deveriam continuar circulando apenas nas populações de animais selvagens. Perfeito. Ficou então o recado aí, Rogério. Eu quero muito agradecer a sua participação conosco mais uma vez aqui. Que bom que temos a chance, né, um espaço para falar de como a nossa cidade vem avançando e vamos aqui acompanhando cada pontinho a mais, um dia de cada vez. Obrigada, viu, secretário? À disposição. Abraço a todos e saúde aí para a gente poder manter o distanciamento e superar todo esse problema. Perfeito. Até logo, viu, Rogério? Obrigada. E para quem quiser também acompanhar um pouquinho mais sobre esses dados, dos quais a gente tem falado aqui desde o início dessa edição, e se informar mais também sobre sustentabilidade, sobre esses rankings, é só entrar no site www.cidadessustentáveis.org.br. Vida longa, Campinas e, como disse nosso secretário, muita saúde. Até a próxima edição. Tchau.